Oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia! Meu nome é Pamela, também conhecida como sacerdotisa Senhora dos Bosques. E hoje eu vou trazer um assunto extremamente interessante, que toda vez que eu paro pra ler sobre, eu paro pra me entender um pouquinho melhor como pessoa. Então, sem mais enrolação, vem pro vídeo. Gente, hoje eu vou falar sobre a justiça celta, ou melhor, falar sobre Coir, ou sobre Coir. A linguagem antiga é muito difícil, principalmente por causa da acentuação e por conta da quantidade de R e de N que tem. Mas vamos botar como Coir, para vocês entenderem. A palavra se escreve C-O-I-R, acento agudo no O. Então, o que é o Coir, né? O Coir é basicamente a justiça para os celtas. E ele é um termo que se traduz, né? É um termo irlandês que se traduz como retidão, ordem ou justiça. Os três juntos ou separados. E fala muito do senso de justiça natural que existe no mundo. Então, o Coir, né, é contra todo e qualquer tipo de injustiça. O Coir, ele é uma lei que ele é tanto invisível, né, ele é tanto mágica quanto física. É um senso de justiça que tem esses dois polos, né? E são as coisas do jeito que elas deveriam prevalecer. Então, vale a pena lembrar que isso se aplica a todo tipo de injustiça, inclusive se é você que faz, né, a injustiça. Então, isso não é sobre lei do retorno, tá? Isso não é sobre karma, vamos deixar o karma lá com os hindus, vamos focar aqui no que o Coir tem pra trazer pra gente. Nossa, eu falei tão bem agora que até eu tive que repetir. Fiquei até confusa. Mas existe um discernimento e um senso moral muito grande que tem que estar muito afiados quando esse é o assunto, para que a gente saiba diferenciar o que é justiça de vingança, para que a gente consiga entender quando existe a necessidade de punição ou não. Hoje em dia, mais punição mágica, né? Porque hoje em dia a gente não vai botar ninguém em praça pública e chicotear, né? Até, enfim. Isso importa muito, principalmente para os bruxos e bruxas, né, que se preocupam muito com essa questão de se eles vão fazer o mal ou não. Para esses bruxos que se encarregam do universo, colocar as coisas no seu devido lugar. Assim, eu sou filha de Morrigan, entendeu? E não deixo na mão de ninguém. Eu vou resolver. Se eu acho que eu tô saindo lesada de alguma situação, né, se eu acho que tem alguém que está me prejudicando, até porque realmente a maioria das magias de ataque que eu faço, na verdade, são magias de autodefesa, né? São rebatendo coisas que eu recebo. Porque eu não me lembro de eu ter feito alguma coisa pra alguém simplesmente porque eu estava afim, sabe? Então eu, como boa filha de Morrigan, eu não espero nada, nem ninguém vir interceder por mim. Eu mesma vou lá, pego minhas belas mãos mágicas, perfeitas e maravilhosas, graças aos deuses, todo o meu poder e no rabo de alguém, entendeu? O que dizer, né? Acabei de falar, eu sou filha de Morrigan, eu tenho um senso de justiça muito grande. Então, existe duas coisas que a gente tem que prestar atenção quando o assunto é o Coir, né? Quando o assunto é a justiça que a gente quer fazer. A gente tem que ver se a gente realmente está fazendo aquilo ali de uma forma deliberada, só porque a gente quer, e se a gente realmente está fazendo aquilo por justiça e porque a gente está corrigindo, porque a gente quer o certo. Porque é o seguinte, foi como eu falei, né? Deixa o karma lá para os hindus. A questão não é o que vai voltar para você, a questão é se você vai ter o apoio dos deuses. Se você vai ter o apoio do outro mundo, do mundo invisível, dos outros seres, dos ancestrais, se você vai ter o apoio dos deuses. Isso é uma coisa a se considerar. Quando a gente fala desses sensos, principalmente de um senso de justiça, ordem e retidão, a gente precisa do apoio dos deuses. Então, esse é o tipo de conceito dentro de uma comunidade, dentro de uma tribo, dentro de uma civilização que realmente a gente tem que se atentar. Então, o Coir era, né, e continua sendo até hoje, porque existem praticantes celtas, inclusive, que sabem disso, do que é o Coir. Existem pessoas que ainda estão aí por saber, mas é um senso que continua se aplicando até hoje. É uma coisa hiper mega válida, porque a gente realmente precisa se entender como seres humanos e dosar, né? A gente precisa dosar tudo que a gente faz. E como eu disse, não é por questão do karma. É somente pelo fato de que hoje habitamos a sociedade do jeito que ela está. E se nós queremos realmente ser e fazer a diferença, a gente tem que se podar. A gente não tem que podar o outro. A gente se poda, a gente poda e molda o ambiente em que a gente está. Então, eu vejo muito
esse conceito de COI nas minhas filhas. Apesar de que eu ainda não tinha abordado esse assunto com elas, então o vídeo vai ser uma surpresa para as minhas meninas, mas era sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido que o conceito de COI é sobre a ordem, é sobre a retidão, é sobre a justiça, é sobre um senso natural de justiça, um senso natural tanto físico quanto a respeito do outro mundo, né? É um conceito que esteve à frente das sociedades celtas, pelo menos da maioria delas, tá? Das mais civilizadas, porque não vamos nos esquecer de quem nós somos, né? De que os verdadeiros e primeiros bárbaros fomos nós, e não somos só conhecidos como povos bárbaros, mas não nos esqueçamos dessa parte. Mas a maioria civilizada utilizava desse conceito, e eu espero que eu e vocês que estão me assistindo, vocês que vão aprender o que é o COI, eu espero que vocês realmente consigam entender que se a gente pretende ver algum tipo de mudança no mundo, que a gente comece essa mudança pela gente. E que se a gente realmente deseja com toda a força que o mundo seja mais justo, que a gente comece também pela gente, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilhe o vídeo com um amigo de vocês que pratica magia celta, que tem afinidade com os deuses celtas. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho pra vocês, tá? Beijinho, até o próximo vídeo.